A história de Noé e da Arca é uma das mais conhecidas narrativas bíblicas, contada nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. Ela se insere no contexto dos primeiros capítulos da Bíblia, que tratam da criação do mundo, do pecado humano e das consequências da desobediência a Deus. Este resumo explora detalhadamente os acontecimentos desde o início da história até o seu desfecho, incluindo aspectos teológicos, morais e simbólicos. A narrativa começa descrevendo um mundo que havia se corrompido profundamente. A humanidade havia crescido em número, mas também em maldade. O texto bíblico afirma que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. GN 6:5. Esse diagnóstico moral do mundo revela uma humanidade que havia se afastado completamente de Deus, vivendo em violência, injustiça e pecado. O texto menciona também os filhos de Deus e as filhas dos homens, uma passagem que tem várias interpretações. Alguns estudiosos entendem que os filhos de Deus eram anjos caídos, enquanto outros os veem como descendentes piedosos de Sete, filho de Adão, que se uniram com as descendentes de Caim, simbolizando a mistura entre o justo e o ímpio. Deus, então, expressa pesar por haver criado o ser humano, pois este havia corrompido sua missão original de refletir a imagem divina. A decisão divina é drástica: destruir toda a carne vivente da terra, tanto os seres humanos quanto os animais. Em meio a essa geração pervertida, Noé se destaca. A Bíblia afirma que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele é descrito como um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Essa descrição contrasta com a corrupção generalizada e indica que Noé vivia em fidelidade e retidão diante do Senhor Deus. Comunica a Noé seu plano de destruir a terra por meio de um dilúvio universal. Mas, por causa da justiça de Noé, Deus decide poupar a ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Para isso, Noé deveria construir uma arca, um grande barco, de madeira de gofer, com compartimentos internos, vedada com betume por dentro e por fora. A arca teria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Ela deveria conter 3 andares, uma abertura para ventilação e uma porta lateral. Além da sua família, Noé deveria levar um casal de cada espécie animal, macho e fêmea, para preservar a vida na terra. De alguns animais puros, 7 pares seriam levados. Também deveriam ser levados alimentos suficientes para a subsistência durante o tempo do dilúvio. A Bíblia enfatiza que Noé obedeceu conforme tudo o que Deus lhe mandou, demonstrando fé e obediência. Quando tudo estava pronto, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua família e os animais. O dilúvio estava para começar em 7 dias. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O texto menciona que as fontes do grande abismo se romperam e as janelas dos céus se abriram, sugerindo que tanto a água subterrânea quanto a água celeste contribuíram para o dilúvio. Choveu por 40 dias e 40 noites ininterruptamente. Enquanto as águas subiam, a arca foi elevada e começou a flutuar. Todos os seres fora da arca, humanos, animais e aves, pereceram. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram.
As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Após esse período, Deus lembrou-se de Noé e de todos os que estavam com ele na arca e enviou um vento para secar as águas. As fontes do abismo foram fechadas e a chuva cessou. A arca repousou sobre as montanhas de Ararate no 7º mês, no dia 17 do mês. As águas continuaram a baixar, e os topos dos montes apareceram no 10º mês. Noé, então, começou a testar se a terra estava seca. Primeiro, soltou um corvo, que ia e voltava, e depois uma pomba, que voltou por não encontrar lugar para pousar. Após 7 dias, soltou novamente a pomba, que retornou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que as águas haviam baixado. Mais 7 dias depois, ele soltou a pomba novamente e ela não voltou mais. Noé, então, removeu a cobertura da arca e viu que a terra estava seca. No 2º mês, no dia 27, a terra estava totalmente seca. Isso indica que o dilúvio durou cerca de 1 ano. Deus então ordenou a Noé que saísse da arca com sua família e todos os animais. Ao sair, Noé construiu um altar e ofereceu holocaustos a Deus com alguns dos animais puros. Deus aceitou o sacrifício com agrado e prometeu nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, apesar da inclinação humana para o mal desde a juventude. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eles receberam domínio sobre os animais e permissão para comer carne, com a ressalva de que não deveriam comer carne com sangue, pois o sangue representa a vida. Neste ponto, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, sua descendência e com toda criatura vivente. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens, como promessa de que nunca mais destruiria toda a vida por meio de um dilúvio. Após o dilúvio, Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Certo dia, embriagou-se com o vinho e ficou nu em sua tenda. Cam, um de seus filhos, viu a nudez do pai e contou a seus irmãos, Sem e Jafé, que cuidadosamente cobriram Noé sem olhar para ele. Ao despertar, Noé soube do que havia acontecido e amaldiçoou Canaã, filho de Cam, declarando que ele seria servo dos servos de seus irmãos. Em contrapartida, abençoou Sem e Jafé. Esse episódio final marca a queda moral de Noé e a introdução de tensões entre os descendentes de seus filhos, que seriam temas recorrentes ao longo da história bíblica. Noé viveu ainda 350 anos após o dilúvio e morreu com 950 anos de idade. A história de Noé é rica em simbolismo e ensinamentos teológicos. Justiça e julgamento. Mostra que Deus é justo e não tolera o pecado, mas também é misericordioso ao salvar os que são fiéis. Aliança e esperança. O arco-íris representa a fidelidade de Deus e sua promessa de preservar a vida. Novo começo. Após a destruição, Deus oferece à humanidade uma nova oportunidade. Obediência e fé. A obediência de Noé é um exemplo de fé mesmo diante do que parecia impossível. Fragilidade humana. Mesmo um homem justo como Noé tem falhas, como visto em sua embriaguez, reforçando a necessidade contínua da graça divina. Essa narrativa é considerada por muitos estudiosos como um mito teológico, com base em tradições antigas de inundações, como o épico de Gilgamesh, mas reinterpretado pela Bíblia com ênfase moral e espiritual. E se você gostou dessa história magnífica, não deixe de se inscrever no canal,
Deixe o seu like e deixe aqui nos comentários o que você acha dessa história brilhante da Bíblia. Que Deus te abençoe. Faça parte da família. Se inscrever no canal.